if I can make it there, I'll make it. Anywhere it's up to dream the impossible dream. O sonho americano. A ideia de que você pode se tornar quem você quiser. De que a única limitação aos seus sonhos é aquela que você mesmo coloca. A premissa que sustenta todo o edifício cultural estadunidense, propagando a imagem do self-made man, da ideologia da meritocracia. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar de tudo isso. Mas vocês sabiam que essa ideia foi a base do artigo sociológico mais citado do século XX? E foi fundamental para o desenvolvimento de uma importante tradição de teoria criminológica? Meu nome é Ricardo Kruk. E hoje, em mais uma aula desse fantástico curso do CPEC, em homenagem à nova obra do professor Juarez Cirino dos Santos, eu vou introduzir vocês à contribuição teórica de um dos autores mais fascinantes da criminologia. Um pensador que buscou entender como a relação entre as metas culturais de uma sociedade, apesar de comuns a um grande número de pessoas, nem sempre pode ser alcançada por todos pela falta de acesso aos meios institucionais para atingir esse sucesso. Hoje, eu vou falar para vocês de Robert King Merton e da sua teoria da tensão anômica. Ao final dessa aula, eu quero que vocês consigam, primeiro, entender o contexto onde as ideias de Merton foram elaboradas. Segundo, identificar os principais elementos dessa teorização específica. E terceiro, compreender as distinções dessa ideia com outras ideias similares, avaliando as críticas que podem ser feitas ao pensamento de Merton. Para quem quiser acompanhar no livro do professor Juarez, esses temas estão elencados no capítulo 6 do livro, entre as páginas 115 e 127. Na aula passada, com meu queridíssimo colega de pós, Rafael Tristão, vocês tiveram um primeiro contato com a influência da obra de Émile Durkheim na criminologia, especialmente a partir do seu conceito de anomia. E recapitulando de forma muito breve, o que Durkheim dizia é que, observando a sociedade, ele percebia que os indivíduos eram governados por normas sociais implícitas. Não leis, né, mas regras de convívio, por assim dizer. O problema é que em períodos de rápida mudança social, essas normas tácitas não conseguiriam acompanhar, né, essa mudança na mesma velocidade. E, sem certeza sobre quais regras seguir, os indivíduos experimentariam uma sensação de ansiedade. Eles viveriam em um estado de regulação social insuficiente. Anomia, ou seja, a ausência de normas. Acontece que essa ideia de anomia não foi usada exclusivamente por Durkheim, né? E hoje nós vamos falar sobre um outro teórico que também trabalha essa ideia. Um rapaz que nasce pobre, filho de imigrantes judeus do leste europeu, e que desenvolve uma proposta explicativa da realidade em que ele vivia, também a partir da ideia de anomia, embora com contornos muito particulares e originais. Mas antes, um pouquinho de contexto. As décadas de 1910 e 1920 foram um período único na história dos Estados Unidos. Com as economias europeias basicamente em frangalhos por causa da Primeira Guerra Mundial, o país vivia um boom econômico inigualável, produzindo e exportando bens para o resto do mundo. E essa foi também a época dos gigantes da indústria, os seus trustes, né? Com o capitalismo monopolista, acho que no seu maior estágio de lucratividade. Essa época de extravagância, de opulência social e cultural, que ficou conhecida como os Roaring Twenties, eu acho que é muito bem representada pelo clássico de Fitzgerald, O Grande Gatsby. Quando se fala em capitalismo, é claro, muitas são as interpretações possíveis, embora nem todas elas estejam de acordo com a realidade histórica e social. Mas há uma coisa com a qual todo mundo consegue concordar, e ela é a seguinte: um dia a conta chega. Em 24 de outubro de 1929, após uma década inteira de exagero financeiro, incentivada por um sentimento de invencibilidade de todo mundo, um surto especulativo causa a histórica quebra da Bolsa de Valores de Nova York, o crash de 29, como ele fica conhecido.
E muito embora a gente não possa dizer que há uma relação de causa e efeito aqui, é a partir desse momento que a maioria dos historiadores econômicos indica o início do período da Grande Depressão. A pior virada econômica da história dos Estados Unidos até hoje. E um período de muita dificuldade para toda a população americana, com especial dureza, é claro, para a classe trabalhadora do país. O que acontece é uma mudança radical da realidade estadunidense. E uma mudança vivida em primeira mão pelo nosso protagonista. Nascido em 4 de julho de 1910, exatos 82 anos antes do nascimento deste professor que vos fala, Meyer Robert Skolnick passa a infância toda podendo gozar de alguns benefícios muito particulares ao momento de riqueza pelo qual os Estados Unidos passavam. Muito embora ele tivesse nascido no que pode ser considerado como um gueto americano, né, a região sul da cidade da Filadélfia é até hoje um lugar conhecido pela concentração de pobreza, esse jovem rapaz não se recorda da sua infância como um local marcado pela desorganização social, pela violência. Né? Nas suas próprias palavras, parecia mais como uma espécie de gueto benigno. Um local que era de fato pobre, mas que contava com algumas estruturas, contava com acesso a algumas coisas que possibilitavam a ele viver uma experiência de juventude diferente da maioria dos outros lugares. E talvez o maior exemplo disso seja uma das centenas de bibliotecas financiadas por Andrew Carnegie, um dos titãs da indústria que eu mencionava agora há pouco. Né? Uma biblioteca que estava localizada a algumas quadras da sua casa, com 8.000 títulos que possibilitou a ele, desde os 6 anos de idade, uma viagem por mundos desconhecidos que ele, né, em outras circunstâncias, não teria conhecido. Esse foi um jovem muito curioso sempre, né? Muito antenado, sempre gostou de muitas coisas em relação a essa expansão de conhecimentos. E esse jovem Meyer acaba se apaixonando pelo ilusionismo, pela mágica. E seguindo, né, o seu ídolo, Harry Houdini, ele também resolve mudar o seu nome para algo mais artístico, mais americanizado. Primeiro como Robert King Merlin, um nome que, é claro, todo mundo achou batido e brega, né? Nossa, um mágico chamado Merlin. Parabéns, que original. E depois, pro nome que iria acompanhá-lo pro resto da vida. Robert King Merton. E vejam que não é apenas por capricho que Meyer se torna Merton. Né? O sentimento de antissemitismo que marcaria o mundo na década de 1930 não era nenhuma novidade. E os Estados Unidos eram uma das maiores concentrações de antissemitas no mundo. Apesar de Hollywood fazer uma força muito grande para ignorar esse fato quando fala dos heróis americanos na Segunda Guerra, né? E muitos judeus, especialmente no show business, americanizavam os seus nomes para aumentarem as suas chances de se incorporar ao grande público. Uma noção que não passa batida aos olhos do jovem Meyer. E o fato é que o nome pega, e quando os seus próprios colegas de faculdade começam a chamá-lo assim, ele incorpora isso para toda a vida. Aos 17 anos, o agora Merton entrava na Temple College, uma instituição de ensino voltada para abrigar os jovens pobres da cidade da Filadélfia. E ali ele descobre a sociologia. Inspirado por um professor de nome George Simpson, de quem ele viraria assistente, o Merton começa a se aventurar no mundo dos pensadores da sociedade americana, entrando em contato com as obras de importantes teóricos da realidade estadunidense, especialmente da realidade negra nos Estados Unidos. E essa é uma importante influência para Merton, porque, de acordo com alguns comentaristas, essa vai ser uma das principais razões pelas quais ele vai se interessar pelas contradições entre os objetivos culturalmente aceitos pela sociedade americana e as chances efetivas de se realizar esses objetivos. Por ter visto as contradições dessa sua faceta mais agressiva, no racismo explícito vivido em tempos de segregação, que muitos comentadores acreditam que ele acaba desenvolvendo o trabalho dele da forma que ele desenvolve. E sob o incentivo do Simpson, desse professor, o Merton começa a participar dos encontros anuais da Sociedade Americana de Sociologia. E é aí que ele conhece Pitirim Sorokin, o chefe do recém-fundado Departamento de Sociologia da Universidade de Harvard. E, impressionado por esse professor,
ele aceita uma provocação para tentar uma bolsa de estudos naquela prestigiosa universidade. E contra todas as possibilidades, ele acaba aceito no programa, passando a trabalhar como assistente do Sorokin no departamento. E é nessa função de assistente que ele recebe uma tarefa acadêmica particularmente interessante, uma tarefa que vai mudar a vida dele. O Sorokin teria, nas palavras dele, estupidamente aceitado um convite para escrever um artigo sobre sociologia francesa contemporânea, e, em razão disso, a missão do jovem Merton seria debulhar todos os escritos de um pensador francês que começava a aparecer pela primeira vez nos Estados Unidos, chamado Émile Durkheim. E veja como são as coisas, minha gente, né? Quando o professor de vocês pede para vocês lerem, não é por acaso. Quando o tema de pesquisa não é fácil, né? Não está em português, não tem resumo pronto, não é por acaso. Porque é assim que a grande teoria é feita, né? Com estudo. E vejam que não era uma tarefa simples. Nós estamos falando de 50 volumes de livros, e de acordo com ele, mais incontáveis pilhas de artigos que ele teve que ler sobre Durkheim, em uma época que não tinha internet, não tinha Ctrl+F, não tinha PDF. Então parem para pensar no esforço descomunal que era estudar nessa época. E usem isso como inspiração quando o bicho pegar e vocês cogitarem desistir dos estudos de vocês. Seja como for, é a partir desse estudo intenso de Durkheim que Merton constituiria a base do seu pensamento teórico. Um pensamento que seria também influenciado dentro do microcosmos de Harvard por um outro importante teórico, chamado Talcott Parsons, importante nome do funcionalismo norte-americano. E é nesse ambiente de construção de ideias que Merton escreve, no alto dos seus 27 anos, o artigo que vai mudar a cara da sociologia estadunidense. Social Structure and Enemy é frequentemente indicado como o artigo mais citado da sociologia estadunidense. E não é por acaso. Influenciado tanto pelo funcionalismo de Parsons quanto pela sua leitura extensa de Durkheim, mas sempre atento às particularidades da Grande Depressão pela qual os Estados Unidos estavam passando, esse texto é um demonstrativo do que seria a originalidade do trabalho de Merton durante todo o resto da sua vida acadêmica. Vocês lembram de como era a sociedade americana em que o Merton nasceu, né? Uma sociedade da opulência, do exagero, mas acima de tudo uma sociedade que parecia não encontrar limite algum para o crescimento. Tamanho era o boom econômico que a ideia de que cada um poderia usufruir um pouquinho dessa riqueza começou a se tornar popular. O sonho americano finalmente se formava, centrado em uma premissa básica. Todos podem alcançar a prosperidade e o sucesso. Basta que trabalhem duro para conseguir chegar lá. Para Merton, a cultura de cada sociedade indica alguns objetivos que seriam merecedores de um esforço para consegui-los. Ou seja, cada sociedade apresentaria uma série de metas culturais desejáveis. E muito embora essas metas variem amplamente de cultura para cultura, e mesmo dentro de uma mesma sociedade, a meta cultural mais proeminente dentro dessa ideologia do sonho americano seria, de acordo com Merton, o acúmulo de riqueza. Não apenas para a utilização dessa riqueza, mas da própria riqueza em si, como um símbolo do valor pessoal de cada indivíduo. Uma representação, cultural de sucesso e prosperidade, com o seu contraponto óbvio. Quem não tem dinheiro não é respeitado dentro da sociedade. Cabelo ruivo, vestes de segunda mão. Você deve ser um Weasley. O problema é que, com a vinda da Grande Depressão, a imagem dos Estados Unidos como uma terra da prosperidade, da igualdade, ela cai por água abaixo, né? Torna-se absolutamente claro para o mundo que esse desejo de acumular riqueza, por mais que fosse compartilhado por uma grande parcela da população americana, não estava de fato disponível de forma igual para todas as pessoas. Nem todo mundo poderia ter esse sucesso na vida. E aqui entra o outro elemento essencial para a compreensão da proposta de Merton. A cultura de uma sociedade não identifica apenas quais seriam as metas culturais desejáveis. Ela também cria normas sociais sobre como essas metas devem ser atingidas. Ela cria meios institucionais aceitáveis para que as pessoas possam perseguir essas metas culturais.
especificamente na sociedade estadunidense, o que Merton mostra é que não é qualquer meio que é considerado legítimo para alcançar a meta de acúmulo de riqueza. E aqui entram em funcionamento os valores da classe média, que reforçam a importância do trabalho duro, da honestidade, da educação e do adiamento da gratificação decorrente desses processos. E ao mesmo tempo em que esses são valores exaltados, a sociedade rejeitaria a utilização de força ou da fraude como formas legítimas de se alcançar esse objetivo. E é a partir desse insight que o Merton começa a explorar a relação entre as metas culturais da sociedade estadunidense e os meios institucionais disponíveis para atingir essas metas. Em uma tradução para o que talvez seja um exemplo mais familiar à nossa realidade, basta nós pensarmos na seguinte ideia. Todo mundo quer um iPhone, qualquer que seja o modelo do ano. Mas será que todo mundo tem quase 10 mil reais para comprar um celular? O desejo é incutido diariamente na população como um todo, que vê no consumo desse item não apenas um aparato tecnológico, né? Mas um próprio símbolo de sucesso perante os outros. Uma meta cultural. Mas será mesmo que todo mundo tem acesso a oportunidades legítimas para comprar um iPhone novo? E vejam como é poderosa essa ideia. E percebam como nós estamos falando de uma ideia completamente nova, né? Que não tinha sido evocada nesses termos até então. É claro que se nós voltarmos a Marx, por exemplo, fetichização da mercadoria, a gente poderia encontrar elementos que poderiam nos levar a essa mesma conclusão. Mas essa leitura relacional entre metas e oportunidades é uma construção original o suficiente para que a gente reconheça o lugar de Merton na sociologia e na criminologia como um dos grandes, como um dos clássicos. E essa é uma teorização importante, especialmente também porque ela marca uma ruptura com o positivismo biológico, que ainda detinha um grande poder sobre a criminologia na primeira metade do século XX. A verdade é que a biologia podia explicar muito pouco sobre o desvio. Porque enquanto os impulsos biológicos são relativamente simples, são facilmente saciados, os impulsos culturais, esses são intermináveis, são extremamente complexos. E muitas das apetites das pessoas não são naturais, mas sim têm origem na cultura de uma determinada sociedade. O impulso para comer é biológico. Mas será que existe um impulso biológico para comer hambúrguer do McDonald's? Ao identificar na estrutura social a contradição entre metas e meios, o Merton transcende a ideia de que o crime seria uma condição determinada biologicamente. Ele supera a ideia do crime como uma doença, como uma patologia. Para ele, o crime é uma resposta absolutamente normal de uma pessoa apresentada a uma situação anormal. E por isso, ela seria fundamental compreender como é que essa relação entre metas e meios opera em cada sociedade. Existem metas a serem alcançadas, mas nem todos podem alcançá-las. Por isso, há uma pressão social muito grande para que, mesmo que as metas não sejam alcançadas, os meios institucionais sejam respeitados, né? Ou, em uma analogia com o mundo dos esportes, o que importa não é ganhar, mas sim competir. O problema é que, para Merton, a sociedade americana não estava interessada só em competir. E a cultura do sonho americano estava voltada para ganhar, ganhar e ganhar. E essa meta cultural seria tão mais importante que respeitar as regras do jogo, né, que respeitar os meios institucionais, que o benefício de quem respeitava as regras não seria tão grande. Afinal de contas, mesmo que você vivesse a sua vida de acordo com os meios institucionais, se você não tivesse acumulado pelo menos uma quantia módica de dinheiro, você ainda assim seria considerada um fracassado. Loser! A pessoa que adere aos meios institucionais não receberia nenhum reconhecimento por isso se ela não tivesse ganhado dinheiro. Mas a pessoa que ganha dinheiro mesmo sem seguir os meios institucionais, bom, essa ainda assim seria uma pessoa considerada por muitos como uma vencedora. Greed, for lack of a better word, is good. O que isso significa, então? Para Merton, a sociedade americana coloca uma pressão muito grande nos seus valores culturais, primeiro, porque a cultura coloca uma ênfase desmedida na meta de acúmulo de riqueza, ao mesmo tempo em que ela insiste que essa meta pode ser atingida por todo mundo, e segundo, porque a estrutura social efetivamente limita as possibilidades que os indivíduos têm de atingir essa meta de acúmulo de riqueza pelos meios institucionais. Então, quando essa contradição entre cultura
e estrutura social de uma determinada sociedade acontece, o que se tem é uma situação de anomia. E vejam aqui uma questão importantíssima para diferenciar o trabalho de Merton do trabalho de Durkheim. Muito embora ambos utilizem o significante anomia dentro de um contexto similar, o Merton propõe a sua utilização como uma categoria a partir de uma interpretação bem original. É importante notar que Merton usa inicialmente o conceito de anomia para tratar de uma ausência de regulação, tal qual Durkheim fazia, né, enfatizando a ausência de ênfase na utilização dos meios institucionais, né, a ausência de ênfase nas normas sociais que deveriam guiar as ações das pessoas, portanto. Só que, ao tratar da existência de oportunidades estruturais concretas, o que Merton faz é desenvolver o conceito de anomia para algo muito maior, criando o que foi chamado por alguns comentadores como um argumento duplo. De um lado, um argumento cultural, para explicar por que os Estados Unidos têm muito crime, e do outro, um lado estrutural, para explicar por que os índices de criminalidade se concentrariam nas camadas menos favorecidas da estrutura social. A distribuição da criminalidade seria, para Merton, portanto, um espelho da distribuição de oportunidades legítimas. Se de um lado o acesso aos meios institucionais estava concentrado nas camadas superiores da sociedade, não era de se esperar que o comportamento desviante estaria concentrado nas camadas inferiores da sociedade, justamente pela falta de acesso às oportunidades estruturais. E, ao contrário de muitos autores até hoje, Merton não propõe uma teoria geral do crime, como se houvesse uma única resposta possível para algo tão amplo, tão complexo quanto o desvio. Ao contrário, o que Merton propõe é uma série de respostas possíveis para esse conflito. Algo que vai ficar conhecido na sociologia e na criminologia como a sua tipologia de adaptações. Uma tipologia que, aliás, não pretendia elencar todas as respostas possíveis, mas apenas as respostas mais prevalentes. Quando o conflito entre metas e meios se torna aparente, o Merton identificava 5 maneiras diferentes possíveis de se responder. Se vocês já abriram qualquer manual de criminologia, é provável que vocês tenham se deparado com esse material antes, né? Não é por acaso. Aqui está uma das principais partes da teoria do Merton. E eu quero que vocês prestem bastante atenção no que cada uma dessas categorizações significa. A primeira resposta possível do indivíduo é também a mais comum de todas. Ele irá se conformar. Isso é algo evidente, né? Já que nós estamos, afinal de contas, diante de uma sociedade mais ou menos estável, né? A maioria das pessoas vai aceitar tanto as metas culturais quanto os meios institucionais válidos para atingir essas metas, se conformando com as coisas como elas são e buscando se ater aos valores de classe média comuns aos seus pais, mesmo que isso não as leve a lugar nenhum. Agora, isso não quer dizer que todo mundo vai se conformar. E como o professor Juarez Cirino coloca claramente, ninguém é totalmente conformista, já que a busca por meios de sucesso inovadores é geral e contínua. Mas algumas pessoas são mais desviantes que as outras, e aqui é que a coisa começa a ficar interessante. Para quem não se conforma, existem 4 adaptações desviantes: a inovação, o ritualismo, o escapismo e a rebelião. E vamos começar com a inovação. Eu acredito na América. A América fez a minha fortuna. Criei minha filha ao estilo americano. A inovação é a aplicação de meios ilegítimos para a realização de metas culturais socialmente aprovadas. Isso significa que o inovador aceita a ideia de que a realização social está ligada ao acúmulo de riqueza, para a gente continuar no exemplo de Merton. Mas que, como ele não tem os meios legítimos para alcançá-la, ele precisa inovar. Ele quer comprar o iPhone. Mas, como ele sabe que no emprego de salário mínimo isso não vai acontecer, ele vai precisar ser um pouco mais criativo com os meios disponíveis para ele conseguir comprar esse iPhone. E para Merton é aqui que a maioria dos atos criminais estaria localizada. Quando nós olhamos para as grandes produções hollywoodianas sobre gangsters, por exemplo, a imagem da inovação é constante em diversos níveis. Basta a gente pegar o exemplo do Poderoso Chefão, do Francis Ford Coppola. Vito Corleone é o chefe de uma família de mafiosos em Nova York e, portanto, ele está envolvido em uma série de atividades criminosas. Mesmo assim,
essa não é uma personagem que abdica dos valores comuns à sociedade americana. Além de entender a importância do acúmulo de riqueza e fazer o que for possível para consegui-lo, valores como família, lealdade, honra, ainda são vistos como desejáveis. Entretanto, né, como especialmente o segundo filme da trilogia mostra, o que o Vito faz é, diante de saber que ele não vai conseguir alcançar as metas culturais pelos meios institucionais legítimos, ele acaba, com a sua capacidade de inovação, optando por desafiar o mafioso local e tomar o seu lugar nessa estrutura fictícia de crime organizado que eles descrevem no filme. Mas essa não é uma categoria que serve apenas para aquele que está querendo chegar ao topo. Permanecer no topo também é uma preocupação constante. E eu acho que a categoria inovação pode servir muito bem também para explicar a diversa gama de crimes de colarinho branco sobre o qual nós escutamos frequentemente nos meios de comunicação. Basta nós pensarmos em representações como O Lobo de Wall Street, Wall Street mesmo, ou Margin Call. A terceira adaptação possível é o ritualismo. A situação em que as metas culturais desaparecem, mas o apego aos meios institucionais fica tão arraigado que ele acaba se tornando mais importante que o resto. E o Merton considera essa uma posição desviante porque, apesar dos meios continuarem intactos, as metas culturais são abandonadas, né, em uma substituição da busca pelo sucesso financeiro por outras metas distintas, diante especialmente da impossibilidade da sua realização. E aqui o exemplo de Merton é a mentalidade burocrática, né? Vou aqui fazer o meu, vou viver a minha vidinha do jeito que dá. E essa acaba sendo a rotina de uma parcela considerável da vida burguesa, né? Que busca cumprir as regras a qualquer custo, né? E reduzir os objetivos da vida àquilo que pode ser alcançado sem muito esforço. O escapismo, por sua vez, é a menos comum das adaptações para Merton. Ele envolve uma rejeição tanto dos objetivos quanto dos meios. E a representação das pessoas que simplesmente não se importam mais. Nós estamos falando de mendigos, de pedintes, de bêbados crônicos, de drogados, outros párias sociais. Eles não possuem nem os meios legítimos, nem metas de sucesso, porque eles estão situados no mais inferior nível da sociedade humana, vivendo, em situações muitas vezes piores do que muito animal doméstico, né? Você nunca achou estranho que o seu cachorrinho tenha uma vida mais confortável do que a de um mundo de pessoas em situação de rua? É mais ou menos por aí a lógica. E essa é uma adaptação que também está ligada à prática de atividades consideradas ilícitas. Mas para o Merton essas seriam ilicitudes, né, diferentes em termos materiais daquelas presentes na inovação, né? Normalmente elas seriam de natureza privada, não pública, elas envolveriam não a vitimização de outra pessoa, né, mas assim, uma vitimização própria. E, em termos gerais, acho que é bem interessante lembrar que essa identidade, né, que essa ideia do escapismo se tornou uma própria identidade. E há uma identidade muito poderosa, né, uma ideia de contracultura a partir da década de 1960, com o movimento hippie nos Estados Unidos. Bem interessante. E por fim, a última das adaptações descritas por Merton é também a mais radical de todas, que é a rebelião. Não apenas se negam os meios e as metas, mas o que se faz é buscar substituí-las ativamente como forma de resolver a pressão anômica. Um revolucionário político que busque o fim de um modo de produção capitalista, por exemplo, se encaixaria nessa categoria tipológica perfeitamente. Muito embora, né, não é a mera denominação como revolucionário que faz alguém se tornar revolucionário. Se vocês conseguirem compreender a versatilidade dessa tipologia de adaptações, eu acho que essa aula já foi um sucesso. Mas como a vida não é tão simples, eu preciso comentar com vocês alguns poréns importantes sobre a contribuição teórica de Merton. Como o professor Juarez cita no final do capítulo, a proposta teórica da pressão anômica passa por 3 principais pontos de crítica. Primeiro, o não esclarecimento das causas das contradições. Segundo, a conclusão equivocada de concentração da criminalidade nas classes inferiores. E terceiro, a ignorância sobre fragmentações na cultura como um todo. E antes de nós encerrarmos essa aula, eu acho que vale a pena esclarecer cada uma delas. A maior crítica que pode ser feita, a meu juízo, à proposta de Merton, está na ausência de um diagnóstico sobre as causas da contradição entre as metas e os meios.
essa contradição que ele elenca. Porque ele constrói uma teoria que é capaz de descrever de forma muito potente a inter-relação entre essas determinações. Mas ele não esclarece em momento algum por que essa contradição existe. Ele denuncia a desigualdade, mas ele não explica por que é que essa desigualdade existe. E a verdade é que essa relação contraditória é muito mais profunda do que um problema meramente cultural, né? Algo meio que etéreo, ahistórico, desligado das configurações materiais da realidade. São problemas concretos, situados na base da distribuição desigual das relações de produção, né? Por consequência de propriedade. Características de um sistema fundado na reprodução do capital. E ao não mencionar essas relações, essa teoria se torna o que nós poderíamos chamar de uma teoria de médio alcance, justamente pela sua incapacidade explicativa das verdadeiras causas das contradições indicadas. Algo que, né, torna impossível tomá-la como uma explicação concreta da realidade. Mas eu acho que cabe ressaltar uma coisinha aqui, né? Uma situação que é ignorada, inclusive, por comentadores como Taylor, Walton e Young, no momento da produção da nova criminologia, né, em 73. Mas que é rememorada pelo próprio Jock Young anos mais tarde, quando ele começa a estudar mais a fundo a obra de Merton. Porque não é como se Merton fosse ignorante a essa lacuna teórica. Ao contrário. Merton foi um grande conhecedor da obra de Marx. E, pelo que as entrevistas ao longo da sua vida demonstram, o Marx teve uma influência decisiva sobre a produção teórica do Merton. Só que essa presença de Marx é algo melhor descrito como uma presença tácita na obra de Merton. E eu quero chamar a atenção de vocês para algo que nós falamos lá no começo da nossa aula, para que isso faça sentido, né? Não se esqueçam no contexto onde Merton foi criado, né? Um mundo onde a escalada social não era apenas desejável, ela era incentivada, ela era possível. E para um rapaz que mudou o seu próprio nome nessa busca, né, um rapaz pobre que buscava justamente alçar novos voos, a ideia de citar Marx em um trabalho acadêmico seria, né, um tiro no pé. Vejam bem, não nos esqueçamos do que foi o macartismo, né, da perseguição de teóricos possivelmente comunistas. Porque tudo isso acontece durante a vida de Merton, que já sentia de uma forma ou de outra o peso do antissemitismo ao seu redor. Então, seguindo a linha interpretativa do Jock Young, eu acredito que faz muito sentido essa inspiração marxista não aparecer de forma clara nos seus trabalhos. E vale ainda lembrar que, mesmo assim, o próprio Merton, né, mesmo sem falar, seria investigado secretamente pelo FBI sob a acusação de que ele participaria de uma célula comunista, cara, liderada por ninguém menos que o Parsons, em Harvard. Porra, era um delírio gigantesco, uma paranoia sem limites. E para um jovem ambicioso e atento como Merton, né, esse é o tipo de coisa que não passaria desapercebida. Por isso, eu diria que não é de se impressionar o fato de que o Merton prefere não trabalhar elementos mais radicais na sua teoria. O que, na minha opinião, não significa que ele fosse ignorante sobre a sua existência ou que as suas conclusões não possam ser incorporadas à construção de uma teoria social do crime, desde que, é claro, com as devidas mediações pelo método marxiano. A segunda crítica diz respeito à afirmação de que a criminalidade estaria concentrada nas classes inferiores. E aqui eu também acredito que cabem algumas considerações. Ao contrário de muitos críticos, eu acredito que a gente não possa imputar a Merton o estabelecimento de uma teoria causal entre a criminalidade e a pobreza. Primeiro porque, muito embora Merton tenha buscado explicar a concentração dos índices de criminalidade, de uma criminalidade bem específica, né, nos estratos inferiores da estrutura social, a categoria de inovação é perfeitamente aplicável para crimes de colarinho branco, como eu falei para vocês. Né? Insider trading, fraude no mercado de ações, são claro exemplo de pessoas que aceitam as metas culturais, mas que encontram meios inovadores para alcançar esses objetivos. E, em segundo lugar, o próprio Merton vai elaborar um estudo absolutamente interessante sobre inovação no meio acadêmico. Vejam só. Né, sobre como a pressão pela originalidade, pela produção de novos textos acadêmicos, cria uma situação de anomia na qual os pesquisadores são impelidos a fraudarem dados, a plagiar outros autores. Tudo isso para que eles consigam cumprir com as suas cotas de produção.
Vocês já ouviram falar na CAPES, vocês sabem o que eu tô falando. Tá? E convenhamos, se existe algum crime de colarinho branco, certamente aquele perpetrado, né, pelos intelectuais da academia, não é mesmo? Então, eu acho que aqui a advertência do professor Juarez é pontual, é matadora, ao identificar o problema na teoria do Merton em relação ao seu pretenso objeto. Ao invés de tratar da criminalidade, seguramente essa seria uma proposta muito mais potente se ela tivesse preocupada com a criminalização enquanto fenômeno. Embora a advertência de que as estatísticas criminais não são representativas da criminalidade como um todo seja absolutamente válida, eu acredito que é relativamente injusto imputar a Merton a correlação entre criminalidade e pobreza, especialmente diante de uma consideração, né, da sua obra como um todo. A terceira e última crítica versa sobre o problema em se assumir um consenso geral sobre as metas culturais. Algo amplamente discutido a partir da tradição das subculturas na criminologia que vocês devem ver nas próximas aulas. E sobre essa questão, eu diria que o próprio Merton reconhece a validade dessa crítica, tanto que ao falar dos trabalhos de Cloward e de Olin, que foram 2 alunos seus, ele admite que essas contribuições sobre a existência de subculturas, sobre as implicações, né, dessas ideias sobre a ideia de pressão anômica são absolutamente pertinentes, né? São uma ampliação excelente da sua proposta original. E é isso, pessoal. Antes de eu terminar, né, como indicação de leitura adicional, eu queria deixar uma recomendação de um livrinho fantástico, bem na linha do Pioneers of Criminology, que o professor Maurício Dieter citou no outro dia, que é esse aqui, o 50 Key Thinkers in Criminology. Eu nunca me esqueço de um comentário do querido professor Máximo Sosso sobre o livro, né, dizendo que, pô, tem que ser um gringo megalomaníaco o suficiente pra bolar algo como os 50 autores principais, né, e não citar ninguém fora do norte global, né. Mas mesmo assim, eu acho que aqui nós temos alguns relatos muito interessantes que podem agregar muito à leitura e à compreensão de vocês sobre importantes autores da criminologia. Vale a pena também ler a fantástica entrevista do Cullen e do Messner com o Merton. Um artigo chama The Making of Criminology Revisited, An Oral History of Merton's Enemy Paradigm, porque ali tem uma série de informações sobre a relação de Merton com as obras de Marx, com as obras de Durkheim, assim como uns esclarecimentos bem importantes sobre a tal teoria da atenção do Robert Agnew, que frequentemente é colocada como uma sequência da teoria do Merton, né, da teoria do Durkheim, muito embora ela não tenha nada a ver uma com a outra. Mas é isso, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e que vocês tenham entendido os principais pontos da teoria do Robert King Merton. Eu agradeço muito ao convite do CPEC, do professor Maurício Dieter, e eu deixo aqui as minhas homenagens a esse que é o maior criminólogo da história do Brasil, o querido mestre professor Juarez Cirino dos Santos. Juarez, você é o grande guia, a grande inspiração de gerações e gerações de novos pesquisadores. Então, muito obrigado por nos mostrar que não se faz ciência sem paixão. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Olá, falar do Juarez Cirino dos Santos é sempre complicado, porque Juarez Cirino dos Santos é um gênio do direito brasileiro. E a genialidade não se explica. Juarez Cirino é, talvez, o penalista com maior conhecimento em criminologia que existe no Brasil, quiçá na América Latina. E é também o criminólogo com maior conhecimento de dogmática. Só isso já seria suficiente para que ele tivesse um lugar muito especial na cultura jurídica brasileira. Mas não é só. Juarez é um dos autores que primeiro trouxe o marxismo para as ciências penais. Foi o autor que apresentou Pachucanes a toda uma geração de criminólogos brasileiros. E é também o criminólogo com maior conhecimento da obra de Freud no Brasil. Você soma tudo isso, mistura tudo isso, e nós temos esse nosso homenageado, Juarez Cirino dos Santos, uma pessoa que é fundamental, um autor que é inescapável para todos aqueles que querem conhecer o direito penal, que querem conhecer a criminologia radical, a criminologia crítica, a criminologia para além do paradigma etiológico das causas,
a criminologia que se preocupa de fato com a pessoa. Quero dar os parabéns a todos que estão fazendo esse curso e mandar um super beijo para o meu amigo, professor e mestre Juarez Cirino dos Santos.